Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes já estão definidos e temos dois brasileiros entre os 8 melhores da competição. Agora, apenas 4 times passarão de fase e depois de tantas zebras, não tem como duvidar do potencial de ninguém. Nesse vídeo, você verá cada confronto e a minha análise também sobre quem passará de cada duelo. Não perca nada nessa fase final da Copa do Mundo de Clubes, como escalações, estatísticas, resultados e horários dos jogos, tendo o SofaScore aí no seu celular. O aplicativo é leve e totalmente gratuito. Link para download na descrição ou simplesmente escaneando esse QR Code aqui. Vamos falar primeiramente sobre as datas dos jogos. Todos os jogos das quartas de final vão acontecer na sexta-feira e no sábado. Na sexta-feira nós teremos Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al Hilal em campo. Já no sábado teremos Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. E aí quais são os confrontos para que a gente possa analisar? Do primeiro lado da chave são os jogos que vão acontecer na sexta-feira. O primeiro jogo será entre Fluminense e Al Hilal, que é o jogo na parte da tarde. Fluminense vem com a moral lá em cima para esse jogo. Eliminaram a Inter de Milão com um 2-0 convincente, jogando bem, sem sofrer tanto, até porque a Inter só foi gerar perigos mesmo, mais no abafa no final da partida. Porque de fato ao longo do jogo, o Fluminense esteve mais perto de marcar o segundo gol do que a Inter de fazer o primeiro. Então o Flu tem demonstrado uma organização gigante dentro da competição e, como eu disse, chega com a moral elevada. Só que não é só o Fluminense que está com a moral elevada. O adversário do time do Renato Gaúcho acabou de eliminar o Manchester City do Guardiola. Tô falando do Al Hilal da Arábia Saudita. Inclusive, eu fiz um vídeo analisando, detalhando mais o time do Al Hilal. Se você não conferiu, depois você clica no cardzinho aqui. Lá eu falei sobre os melhores jogadores do Al Hilal, as campanhas do Al Hilal nessa temporada, enfim. Eles derrotaram o Manchester City nas oitavas de final de virada, fizeram 4-3 na prorrogação e também demonstraram muita raça. Costuma-se dizer que o Al Hilal é um time europeu fora da Europa, porque tem peças de muita qualidade, jogadores de longas passagens pela Europa, que frequentam seleções. Então é quase que como se o Fluminense estivesse enfrentando um europeu de novo. Mas é aquilo também. É muito mais acessível para o Fluminense tentar derrotar o Al Hilal do que o Manchester City. O City a gente sabe da qualidade que tem, o quanto eles se impõem. No caso do Al Hilal, é um time de muita qualidade, mas muito mais parelho com o Fluminense, que jogando da mesma maneira que jogou contra a Inter de Milão, fechadinho, explorando as escapadas do área, com marcação forte no meio campo, para mim o Fluminense tem tudo para se classificar e ser um dos semifinalistas. Falo com tranquilidade. A bola que o Fluminense tem jogado e a concentração do time mostram que o Fluminense é sim um dos melhores times do campeonato. Então eu reconheço, obviamente, o valor do time do Al Hilal, é um time muito bom, tem brasileiros nesse time que estão jogando muito bem, Renan Lodge, Malcom, Marcos Leonardo, só que o Fluminense, ele tem jogado de uma maneira que tem funcionado muito bem contra times que querem propor o jogo, porque no contra-ataque o Fluminense tem sido muito perigoso e tem sido letal. O outro confronto, que é desse lado da chave, vai acontecer na sexta-feira também e é de outro brasileiro, o que significa que podemos vir a ter um confronto só de brasileiros na semifinal, o que já garantiria um time do nosso país na final. E isso seria um baita feito para todos nós, isso daria ainda mais força, mais credibilidade para o futebol brasileiro, ia dar uma moral absurda para o nosso país. Enfim, o confronto é entre Palmeiras e Chelsea, que é o confronto da noite. Palmeiras vem com moral depois de um jogo dificílimo contra o Botafogo, onde venceu na prorrogação com um lindo gol do Paulinho, enquanto o Chelsea vem também com bastante moral, bastante força. Eles sofreram um pouquinho contra o Benfica, também foram para a prorrogação, mas aí na prorrogação conseguiram se sobressair, fazendo uma vitória por 4-1. É um jogo delicado, um jogo de detalhes e um jogo onde tanto o Palmeiras quanto o Chelsea têm desfalques importantes. Pelo lado do Palmeiras, eles não vão poder contar com o capitão, o Gustavo Gomes, que faz uma baita diferença ali na zaga, na bola aérea, na liderança. Ele acabou sendo expulso contra o Botafogo. E o Palmeiras não contará também com o seu lateral esquerdo titular, que é o Piquerez, que também faz muita diferença ali.
pela intensidade, pela entrega física dele. Ou seja, o Palmeiras vai para um jogo extremamente importante, sem duas referências do setor defensivo. Só que o Chelsea também não está 100%. Eles não vão poder contar para esse jogo com o volante equatoriano Moisés Caicedo, que é o jogador de maior poder de marcação do meio-campo do time do Maresca e é fundamental também para a saída de bola. Sabendo que o Palmeiras não vai querer jogar de igual para igual e vai se fechar, vai querer explorar os contra-ataques, eu também enxergo que o Palmeiras tem totais condições de passar do Chelsea. O Chelsea tem bons jogadores, mas é um time ao mesmo tempo muito jovem e, em algumas situações, inexperiente. Para mim, diferentes mesmo do Chelsea são Cole Palmer, Enzo Fernandes, o Caicedo que está suspenso, mas se você ver o restante, ainda tem muitos jogadores que estão em processo de lapidação. Enquanto o Palmeiras tem alguns jogadores que já são mais experientes, mais consolidados, e isso pode ajudar num jogo eliminatório. A questão mental. Para mim, o Palmeiras jogando fechadinho, saindo no contra-ataque com o Vitor Roque, com o Estevão, com o Alan, pode sim surpreender e também ser mais um semifinalista. Então eu acredito muito na semifinal entre Palmeiras e Fluminense. Até porque é aquele papo que a gente já tem tido em vários vídeos do canal. Uma coisa é você pegar um Bayern, um PSG, um Real Madrid, que são times que eles vão te amassar, vão ficar com a posse de bola e vão ficar no seu campo até acharem uma brecha. Vão ter domínio total do jogo. São times da primeira prateleira, como eu costumo dizer. Outra coisa é você enfrentar, por exemplo, um Chelsea, enfrentar o Borussia Dortmund, enfrentar a Inter de Milão, que não estou dizendo que são adversários de baixa qualidade, mas são adversários para nossa realidade muito mais acessíveis. Só vocês verem os jogos que o Fluminense fez contra o Dortmund e contra a Inter e o jogo que o Flamengo fez contra o Chelsea ainda na fase de grupos. Não acho que o Palmeiras tem que temer o Chelsea, não. O Palmeiras tem capacidade de passar para a próxima fase. Agora nós vamos para o outro lado da chave, que é um lado onde só temos times europeus. Enquanto de um lado só temos o Chelsea representando a Europa, com 2 sul-americanos e 1 asiático, do outro lado temos 4 times que estiveram nessa última temporada da Liga dos Campeões. O primeiro duelo que vai acontecer no sábado é entre Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, contra o Bayern de Munique, time extremamente tradicional, atual campeão alemão, um jogo excelente e, para mim, o mais equilibrado dessas quartas de final. São 2 times que gostam de ter a posse de bola, que têm jogadores de velocidade, estrelas internacionais, então jogo muito de detalhe também. Nessa situação aqui, PSG e Bayern, eu vou acreditar na classificação do Bayern de Munique. Para mim, o Bayern é um time que tem algumas peças mais experientes do que o PSG. PSG é um time bem jovem. E o Bayern de Munique, eu acho que individualmente, do meio para frente, tem jogadores com maior potencial de decidir a partida do que o PSG. O PSG tem bons jogadores como o Kvaratskhelia, tem o Doué, Dembélé voltando agora, só que eu acho que não dá para comparar com o Bayern, onde você tem um Harry Kane fazendo gol de todo jeito, Olise com quase 30 assistências na temporada, você tem o Kimmich, Goretzka, que são nomes que vêm bem ali do meio de campo, jogadores de velocidade como Coman, como Musiala. Então acredito mais no Bayern pela questão da experiência. Vai ser um duelo bem interessante porque são 2 times que têm uns meio-campos muito fortes, né? Você tem o Bayern ali com Kimmich, com Goretzka e, no caso, nos últimos jogos com o Gnabry, enquanto você tem um PSG com o Fabian Ruiz, com o João Neves, com o Vitinha. Vai ser interessante de ver, mas como eu disse, eu fico com o Bayern entre esses 2. E o último confronto é entre Real Madrid e Borussia Dortmund, sendo o Borussia o segundo time alemão desse lado da chave. Aqui eu acho que não tem muito para onde correr. Eu não fiquei satisfeito com os jogos que eu vi do Borussia Dortmund até agora no Super Mundial. Não achei que foram bem contra o Fluminense. Contra o Mamelodi venceram, mas não convenceram. Depois tiveram um empate bem aquém contra o Ulsan. Nas oitavas, no caso o jogo de ontem, eles venceram o Monterrey fazendo um bom primeiro tempo, mas depois o rendimento já caiu. Enfrentando um time do nível do Real Madrid, que é um time agressivo, que tem jogadores de muita qualidade individual, não acho que o Borussia Dortmund vai aguentar. O Real Madrid mostrou no segundo tempo contra a Juventus, no segundo tempo contra o Al Hilal, que quando querem imprimir um ritmo diferente e fazer com que suas estrelas apareçam, eles conseguem. E olha que o Real Madrid tá, por exemplo, com o Rodrigo no banco. Tá num novo trabalho com o Xabi Alonso. E mesmo assim, acredito muito na classificação do Real Madrid e acredito que será um dos semifinalistas enfrentando o Bayern de Munique na próxima fase. O Borussia tá longe de ser um time ruim, mas não posso mentir, não é um time do mesmo nível do Real Madrid.
nível do Real Madrid, para mim, hoje, são Bayern de Munique e PSG, no caso, dentre os 8 que estão nas quartas de final. E outra coisa, o Real Madrid ele tem um estilo de jogo que o condiciona a criar jogadas individuais. O Real Madrid, se vocês analisarem, está jogando com uma linha bem baixa, está entregando a posse de bola para o adversário. Quando o Borussia tiver a posse e tentar atacar o Real, vai dar campo para Vinícius Júnior, vai dar campo para Gonzalo Garcia, então é quase que como uma armadilha. Então, na minha opinião, estarão nas semifinais Palmeiras e Fluminense de um lado, do outro Real Madrid e Bayern de Munique. Te convido para deixar os seus palpites também aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, curtiu? Não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vagueira aqui, valeu, falou e fui!